Bom, olá, bem-vindo a essa aula de estratégias para definir o seu público-alvo. Se você está sentindo alguma dificuldade na questão de definir o seu público-alvo, aqui eu vou te ensinar nessa aula a definir melhor o seu público-alvo e até mesmo saber quem se interessa mais pelo seu produto ou serviço, no caso, né? E para isso, eu vou usar uma ferramenta muito simples que todos nós usamos todos os dias, que nós entramos, acessamos todos os dias, às vezes ficamos conectados o dia todo nessa ferramenta online que é o Facebook. E pelo Facebook eu vou ensinar vocês você a determinar por meio de métricas, né, do Facebook o seu público-alvo. Para isso, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é criar um anúncio, tá? Você vai criar um anúncio. Eu sempre dou dica do seguinte: coloque apenas a imagem, sem texto na imagem, que tem maior chance de aprovação no Facebook, seu anúncio. Evite imagens de comparativos, como se você trabalha com tem um infoproduto ou produto relacionado ao emagrecimento, imagens mostrando pessoas com corpos sarados, porque isso é vetado. Isso daí é um grande índice de reprovação nos anúncios do Facebook. Mas você pode usar sim imagens de comidas, você pode usar imagens de balanças, por exemplo, tá? E essas imagens você consegue em bancos de imagens ou pagos ou gratuitos, tá? Mas o importante você vai montar esse anúncio dessa forma: você vai colocar a imagem e vai escrever o que você quer passar para o seu público-alvo. Então vamos usar o exemplo de emagrecimento novamente. Então você coloca lá a imagem de uma balança e nos dizeres do anúncio você vai escrever. Tem algumas regrinhas também para você escrever, como por exemplo o número de palavras, né? Número de caracteres. Então você vai lá e põe, por exemplo, processo de emagrecimento, processo de emagrecimento rápido, relâmpago não é muito bem-vindo, mas rápido, ou processo de emagrecimento em 3 dias, alguma dessa forma, assim. E no outro dizer do anúncio, que você na hora de montar o anúncio você vai ver, você coloca o link para a pessoa acessar a sua página de captura, que você estará recebendo maiores informações aí nos outros módulos, se você ainda não viu. Mas as outras aulas você vai ver um pouco mais a respeito disso. Então, a partir do momento que você postou o seu anúncio, você vai investir. A questão de investimento de anúncio também no Facebook é em outra aula. Essa aqui eu vou estar ensinando você a trabalhar com as métricas. Então, vamos supor que você já fez o anúncio, você já determinou o valor desse anúncio e quantos dias ele ia ficar no ar. E aí, então, aparece dessa forma para você, que foi assim que apareceu para mim também. Se você analisar aqui do lado direito, tem o meu nome, as curtidas na página, o alcance das publicações. Esse aqui foi o último anúncio que eu fiz. Esse aqui é a minha timeline, tá? Esse aqui o pessoal põe um videozinho engraçado, é legal. O meu perfil, e aqui vem, aqui no caso, esse anúncio está em análise, mas esse é o link que está no anúncio. Então, eu fiz um anúncio para cliques no site, para que as pessoas clicassem nesse link e fosse para o meu site. E aqui tem outro, mas nós vamos analisar esse aqui, tá? Então, a partir do momento que você fez o anúncio, ele está em análise ou foi aprovado, ele vai aparecer aqui no canto direito do seu perfil. Então, você vai clicar e vai aparecer uma tela semelhante a essa. Resultados do anúncio de cliques no site, tá? Então, aqui, esse é o link que eu coloquei no meu anúncio. Aqui está em análise, dia 4 de março até o dia 6 de março. Por que eu fiz isso? Eu coloco sempre 2 dias, dou um investimento de 20, 30 reais por dia, para eu poder levantar meu público-alvo. E aí depois eu refaço meu anúncio já mais direcionado para o meu público-alvo. Então, a partir desse momento, ele já começa a me dar as métricas. Aqui, ó, 6.644 pessoas alcançadas, taxa de clique até o dia, 26 cliques no site, e R$ 25,05 gastos nesse dia, por clique, tá? Eu sempre ponho por clique. A configuração de anúncios, esse tipo de coisa, são em outras aulas, tá? E aí, nessa aula nós vamos só analisar. Então aqui eu tenho o quê?
eu tenho que mulheres são as que mais clicam nesse anúncio que eu fiz a respeito desse site. E aqui no caso do meu anúncio foi a respeito de um curso de formação em coaching. Então aqui eu tenho essas métricas. Então eu estou pagando R$ 4,07 por 1.000 pessoas alcançadas. Ainda não é uma métrica boa, mas me dá uma boa noção das pessoas que estão acessando, que estão clicando no meu link. E o custo por esses cliques a cada 1.000 pessoas. Então, depois você passa o mouse, é só passar o mouse em cima que aparece, viu, gente, no seu anúncio aí. E aí, então, os homens, por exemplo, eu pago R$ 3,29 a cada 1.000 homens alcançados. Só que, de mulheres, eu tenho 4.103 mulheres acessando o meu anúncio, no caso, clicando e vendo o meu anúncio. E 2.000 e poucos aqui, ó, se você reparar, são 2.000 e poucos homens. Quer dizer, metade, né, praticamente, de homens. Então, meu público-alvo, a maioria se concentra em mulheres. Mas eu não posso descartar os homens também, tá? Mas a maioria se classifica aí entre as mulheres. Então, eu sei que o meu anúncio ele tem que ser um pouco mais direcionado a mulheres. Na hora de eu definir os interesses do meu público, eu vou selecionar interesses que as mulheres normalmente têm em comum, né? E assim como os homens também, mas mais mulheres. Bom, aí eu vejo que na faixa etária, eu vou agora pesquisar dentro da faixa etária, de 18 a 24 anos, eu pago R$ 3,00 por cada 1.000 pessoas alcançadas. Então esse é um público, vamos dizer, intermediário. Por quê? Porque depois vem o meu público de 25 a 34 anos. Se você reparar, ó, aqui nesse de 18 a 24 anos, eu tenho 1.000 e poucos acessos. Aqui, no de 25 a 34 anos, eu tenho 2.000 e pouquinho. Aqui na hora de montar o slide eu acabei passando por cima, eu peço até desculpa porque não tem como deixar o número exato aí para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia. Então, meu maior público-alvo, definindo já, são mulheres que mais procuram e mais clicam e visualizam o meu anúncio, de 25 a 34 anos. E o segundo público, vamos dizer assim, são mulheres de 18 a 24 anos. E dentro ainda disso, eu tenho os homens de 18 a 24 anos, que são meu público também intermediário, e o meu público principal, que são os homens de 25 a 34 anos. E aí depois, nós vamos analisar o posicionamento. Então eu fiz um anúncio, eu pedi para ele habilitar nas 3 esferas do anúncio que ele possibilita, que é o posicionamento, né? No feed de notícia para o desktop, então é aquele que aparece logo na frente, lá quando você abre o seu Facebook. No feed de notícia móvel e no canto direito da página. Aí não está mostrando, mas no canto direito da página. No caso, você pode ver que o feed de notícia móvel teve um acesso muito maior em relação ao feed de notícia de desktop. Então eu tenho que investir o quê? E direcionar o meu anúncio para onde? Para móveis, para telefones, celulares, smartphones, tablets, enfim, móveis. Então, qual que é o meu público-alvo? Vamos relembrar aqui, definindo pelo Facebook, a maioria, tá? O meu público-alvo 1, mulheres de 25 a 34 anos que usam celulares, tablets e afins, smartphones, enfim. Então, a métrica vai te dando, a métrica vai te dando um parâmetro muito grande em relação ao seu público-alvo e quem são. Isso te ajuda a definir melhor o seu público-alvo. Isso ajuda você a determinar melhor o seu público-alvo na hora de fazer um anúncio, não só no Facebook, mas na rede por completo. Na hora de fazer um anúncio no Google, você vai saber. E essa é uma forma barata. Porque se você, por exemplo, pegar e falar, eu vou pagar uma pesquisa de mercado, você vai contratar uma empresa para fazer essa pesquisa e levantar o seu público-alvo, você vai gastar muito dinheiro. E aqui com R$25 eu descobri o meu público-alvo principal e assim eu pude divulgar e converter melhor dentro do meu público-alvo. Claro, aí no caso, nessa tela, eu ainda não tinha finalizado a campanha, eu só fiz um print nela para poder criar essa aula aí para vocês, tá joia? Então, um forte abraço, até a próxima aula, espero que tenha ajudado de alguma forma. Até mais!